Amados irmãos, graça e paz. Em mais um vídeo virtualmente juntos, quando podemos compartilhar com os amados a palavra do Senhor, que em todos os momentos de nossa vida é o nosso consolo, a nossa bússola, mas que em tempos como esses que estamos vivendo, tempos de crises, de aflição, ela se torna ainda muito mais necessária. A porção da Escritura que nós queremos compartilhar hoje com os irmãos está em Efésios capítulo 3, do verso 14 ao verso 21. É uma oração do apóstolo Paulo e para muitos, de fato, é uma gloriosa oração, uma oração que nos ensina a pensar naquilo que devemos pedir ao Senhor. Quando lemos essa oração e outras do apóstolo Paulo, ficamos de fato admirados. Mas depois lembramos do que ele mesmo disse pelo Espírito Santo de Deus em Romanos, no capítulo 8, verso 26, que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo escreve essa carta aos Efésios da prisão. Ele estava preso e, naturalmente, poderíamos pensar que o seu motivo principal nas suas orações seria clamar a Deus por sua liberdade. Porém, aqui Paulo ora não por ele, mas pela igreja e pelos crentes de Éfeso. E é interessante nós observarmos os pedidos que ele faz ao Senhor por esta igreja. E enquanto vamos meditando nessa porção da Escritura, nessa oração de Paulo, devemos procurar trazer à nossa mente aquilo que ocupa geralmente o primeiro lugar nas nossas orações, pelo que oramos, o que pedimos quando oramos e o que pedimos com tanta insistência. O apóstolo também escreve em Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 11, e Colossenses 1, de 9 a 12, também registra duas orações do apóstolo. E nestas duas orações são duas súplicas que tratam também da condição espiritual do ser interior, não das necessidades materiais do corpo. Nessa mesma carta, do capítulo 1, do verso 15 em diante, Paulo também registra uma outra e a primeira oração de Efésios. E da mesma forma, ele trata de assuntos concernentes à vida espiritual e nada pede questão material. Não que seja errado orar e pedir ao Senhor coisas materiais. Orar e pedir a Deus pelo pão nosso de cada dia é o que Jesus ensina na sua oração que ele nos ensinou. Orar pedindo a Deus pelo pão nosso, por coisas materiais, é legítimo, é correto. O triste é quando nós percebemos que a grande maioria da igreja e dos cristãos, eles se focam exatamente, tão somente nas coisas materiais. Os pais oram a Deus por seus filhos, de maneira legítima, pedindo que eles sejam bem-aventurados, felizes nos seus estudos, no seu trabalho, na sua vida social, nos seus relacionamentos. E devemos orar, sim, também por isso. Mas nós não vemos tantas vezes os pais orando para que seus filhos tenham bom desempenho no estudo da Bíblia, para que seus filhos tenham boa participação na escola bíblica dominical, para que eles se envolvam no estudo bíblico. Infelizmente, isso tem sido raro nos nossos dias. Então, essa oração de Paulo nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. O texto começa dizendo assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim
Habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Deus bendito, abre os nossos olhos, ilumina nossa mente e nos dê a compreensão da Tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, amados, o apóstolo Paulo ele começa com essa expressão, por esta causa. A primeira pergunta que surge é: que causa é esta que Paulo se refere? No versículo 1 desse mesmo capítulo, Paulo também começa com essa expressão, por esta causa, só que ali ele mostra que por esta causa ele era prisioneiro, estava preso. E é uma maneira dele se referir ao Evangelho, a obra de Cristo realizada por nós, tudo que ele tem feito por nós, o Evangelho de Jesus. Esta causa que levou ele à prisão, e por esta causa agora ele se põe de joelho. É interessante quando ele diz, me ponho de joelhos. Ele precisou entender que estava diante de um Pai misericordioso, de um Deus poderoso. Por isso ele se coloca de joelhos diante do Pai. O judeu sempre orava em pé. E quando ele orava de joelho, é porque realmente ele queria expressar humildade, muita dependência, necessidade. E assim também é na nossa vida hoje. Às vezes, quando as coisas estão realmente terríveis, assustadoras, assoladoras, então nós ajoelhamos e colocamos a boca no pó e clamamos ao Senhor. E Paulo então se coloca de joelhos numa posição humilde, sem arrogância, sem presunção, apesar de ser ele um apóstolo, e ele se coloca diante do Pai. É interessante observar isso também, que Paulo não recorre a nada a não ser Deus, o Pai, fazendo exatamente o que Jesus ensinou. Quando orardes, orarás ao teu Pai que está no céu. E Paulo diz então, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nessa introdução da oração, Paulo então nos mostra como ele se coloca diante, e de quem ele se coloca diante do Pai que está no céu. E quando ele se refere toda a família, há uma maneira de se expressar toda a igreja. Aqui há alguns argumentos de anjos e tal, mas a ideia principal é que ele se refere à igreja que aqui está, a igreja triunfante, a igreja militante, que milita agora nessa vida, e a igreja triunfante, aquela igreja que já está na glória com o Senhor. Então toda a família. E a ideia de família já vem no capítulo 2, verso 19, quando ele fala assim que antes nós éramos peregrinos, mas que agora nós pertencemos à família de Deus. Então essa família que Paulo se refere. Ele vai fazer então 4 pedidos. E os pedidos começam no verso 16, quando ele diz assim, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então esse é o primeiro pedido, e você observa nessa expressão, para que? Esse aponta para o propósito. Paulo está orando, pedindo para que, segundo a riqueza da sua glória, a glória de Deus aqui é, como disse alguns estudiosos, seria a soma de todos os seus atributos. Os atributos comunicáveis de Deus, aquelas virtudes que Deus tem, que também nós temos, como
misericórdia, alegria, virtude que Deus tem e que nos concede, atributos dele que são comunicados ao homem, e atributos que não são, como onisciência, onipresença e outros. Mas o fato é que a glória dele aqui é uma maneira de expressar toda a soma desses atributos, forma a glória do Senhor. Que ele vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então esse é o primeiro pedido do apóstolo. E ele sabe que é o Senhor que nos concede. Por isso ele pede ao Senhor que ele nos conceda que sejais fortalecidos. Então não basta nós nascermos de novo. Não basta nós crermos em Jesus e começar uma nova vida. É preciso fortalecer nessa vida. E a ideia de fortalecer com poder aqui é aquele poder que nos capacita a viver uma vida para a glória de Deus. Nada de questão sobrenatural. Alguns apontam, tem uma fixação só nisso, de coisas sobrenaturais. Mas o poder para uma vida santa, o poder para uma vida obediente ao Senhor, poder para viver de acordo com a sua vontade, para glorificá-lo na sua vida, em casa, no seu trabalho, por onde quer que você vive. A ideia do homem interior é uma maneira de se referir ao nosso aspecto espiritual, ao homem interior. O segundo pedido dele, ele dizia assim: habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo já habita no coração do crente, obviamente, ele já está no nosso coração, mas a ideia de Paulo aqui é despertar na igreja a consciência da necessidade que temos de buscar cada vez mais a presença do Senhor em nossa vida. Está numa vida cristã arraigada e alicerçada, são as duas figuras que ele usa, mostrando que precisamos estar alicerçados, arraigados em amor. E habite Cristo no vosso coração. Ou seja, precisamos buscar cada vez mais o conhecimento de Cristo, conhecer a sua palavra, conhecer a sua vontade e então vivermos do modo digno do Evangelho de Cristo. Outro pedido que Paulo mostra, nós podemos perceber no verso 18 e 19, ele fala acerca da compreensão e da plenitude, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. São expressões que Paulo usa para descrever que precisamos compreender. Agora, aqui há uma questão: compreender o quê? O amor de Cristo? Alguns caminham para esse lado. Mas a ideia de compreender toda a obra de Cristo, todo o Evangelho, as boas novas de salvação. Nós precisamos compreender o que Ele fez por nós e qual o propósito de fazer na nossa vida a obra que o Senhor fez. Compreender isso vai nos ajudar a sermos mais dedicados, mais consagrados, mais fiéis ao Senhor ainda. A falta dessa compreensão é que torna muitos crentes negligentes com os seus deveres, com o seu testemunho, com a sua vida atuante na igreja, por não compreender quem ele era, como vimos no capítulo 2, o homem sem Cristo, morto nos seus delitos e pecados, sem vida, escravo do diabo, e ele nos libertou, nos deu vida, nos ressuscitou. Compreender isso é importante para que você possa ter um procedimento correto, de acordo com a Escritura e como um filho de Deus. Viver de fato como um filho do Senhor. Compreender com todos os santos. Essa é uma compreensão que deve abarcar a igreja toda. Todos os crentes devem buscar isso. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, ou seja, nós de certa forma já conhecemos, sabemos que Ele deu a vida por nós, morreu na cruz, no Calvário, havia cruzes, tudo aquilo
nós lembramos disso e corta nosso coração e nos enche de gratidão, mas precisamos crescer nesse conhecimento. E conhecendo a Cristo, é que nós vamos amá-lo cada vez mais. Quanto mais conhecemos quem Ele é e o que Ele fez por nós, mais grato e mais consagrados, com certeza, nós seremos ao Senhor e à sua igreja, ao seu reino. Conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Aqui pode parecer algo assim estranho. Se excede todo entendimento, como compreender? Obviamente, nós nunca vamos compreender todo o amor de Cristo. O que conhecemos agora são coisas pequenas, comparando com o todo. Mas, mesmo assim, devemos progredir nesse conhecimento. Sabemos que nunca iremos conhecer a totalidade do seu amor, mas podemos conhecer aquilo que a Bíblia nos revela, aquilo que aprendemos da Escritura. Disso não podemos abrir mão. Isso depende da nossa disposição, da nossa consciência de buscar o conhecimento desse amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ser tomado de toda a plenitude de Deus não é como alguns dizem, que nós seremos iguais a Deus ou nos tornaremos iguais a Deus. Não é isso. A ideia é de que Deus deve ocupar todo o nosso ser, não deve haver nenhuma área da nossa vida descoberta. Toda a plenitude de Deus deve tomar nosso entendimento, nossa vida, nosso conhecimento, deve ocupar toda a nossa mente. Não há lugar que possamos excluir, mas Deus deve fazer parte de toda a nossa vida, tanto em casa, no trabalho, na sua particularidade, na igreja, na rua, no seu lazer, mas tudo deve estar tomado da plenitude de Deus em nossa vida. E Paulo, então, conclui com uma doxologia essa oração. Isso nos faz lembrar também de Romanos, quando ele conclui a primeira parte com uma doxologia. Aqui Paulo diz então, a partir do verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Paulo está admirado com o poder de Deus. Aquele poder que nos trouxe da morte para a vida. Aquele poder que nos ressuscitou, que nos fez ser novas criaturas. Aquele poder que nos capacita para ser o que somos agora. Se estamos hoje servindo ao Senhor, prosseguindo nessa caminhada, é por conta do poder de Deus atuando em nós. E esse mesmo poder que um dia trará nosso corpo de volta da sepultura, e esse poder que nos fará estar com o Senhor para sempre na eternidade. Então, esse poder que deixa Paulo impressionado, e a todos nós cristãos. Ele é poderoso para fazer tudo quanto ele planejou fazer. Nada o impedirá, como diz o profeta Isaías, agindo eu, quem impedirá? Eu planejei, eu executarei. Então nada vai frustrar os planos do Senhor, e Ele cumprirá toda a sua palavra. Devemos crer nisso, descansar nisso. Por isso Paulo então diz, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então essa oração, amado, ela nos ajuda a pensar nas nossas orações. Por que oramos, quando oramos, o que pedimos, o que insistimos tanto em pedir. Nós devemos lembrar de orar para que o Senhor nos conceda a graça de termos o nosso homem interior, o nosso espírito fortalecido, principalmente em dias de tanto desespero, tanta complicação como estamos vivendo. Aqui nós podemos encerrar lembrando de uma frase de Calvino que fala sobre essa oração, especialmente para nós pastores. Ele diz assim, portanto, que os pastores aprendam, através do exemplo de Paulo, não só a admoestar e a exortar o povo, mas também de buscar no Senhor o êxito para os seus labores, e assim evitem ser infrutíferos. Ou seja, devemos orar como Paulo orava pela igreja,
Devemos também pregar, mas orar pelo rebanho, orar uns pelos outros. A igreja deve esforçar-se por conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, a fim de encher-se de toda a plenitude de Deus. A oração de Paulo é para que esta suprema finalidade seja cada vez mais alcançada. Assim diz William Hendrickson. E nós concluímos então, amados, esperando que essa oração produza na sua vida o desejo de continuar orando mais ainda e saber pelo que você está orando. Que Deus nos abençoe.